Janice do Rio de Janeiro. O arroz doce é mais gostoso quando faz o caramelo ou o tradicional? Aí você me pegou, viu, Janice? Eu gosto muito dos dois tipos. Seja ele com leite condensado, que daí eu prefiro, no lugar do açúcar, usar o leite condensado. E aí, quando eu faço com esse queimadinho, eu gosto de fazer usando o açúcar caramelizado. Os dois jeitos ficam muito gostosos. Eu sinto que na segunda opção, desse caramelizado, ele tem um leve amargorzinho assim, porque o açúcar, à medida que ele vai escurecendo, ele vai perdendo o poder de adoçar. Ele vai trazendo um saborzinho mais caramelo, mais amarguinho para a receita. O que não é ruim, é apenas uma característica. Então eu gosto dos dois tipos e eu não vou conseguir te responder essa pergunta escolhendo um ou outro. Eu acho que vai muito da preferência. Bolo de paçoca. Sem dúvida, esse é um dos bolos mais gostosos que eu já fiz. Ele é fofinho e tem o recheio cremoso por dentro. Eu vou colocar paçoca e doce de leite dentro da massa, vai ficar delicioso. Eu já deixei uma lata de leite condensado cozinhando por 40 minutos. Agora que ela tá fria, eu vou abrir e começar a receita. 40 minutos de pressão vai deixar o seu doce de leite escurinho e firme, assim como o meu. Só que para colocar no recheio do bolo, eu gosto de dar uma mexidinha nesse doce de leite para fluidificar. Porque ele dessa maneira, olha só, é um blocão. O que não é de todo ruim, mas eu prefiro porque fica mais fácil de manipular. Essa etapa, ela é boa porque quando você vai fazer uma receita mais mole, tipo um pavê ou alguma coisa assim, para você colocar e espalhar o doce de leite assim, ele fica muito firme, tá vendo? E você acaba fazendo muita força e pode estragar o preparo. Então essa dica de você mexer o doce de leite quando ele já tá pronto e colocar numa tigela, deixa as coisas muito mais fáceis. Com toda a porção de leite condensado cozido na tigela, você vai batendo assim, ó. Olha como rapidamente ele vai ficando mais fluido, o que facilita a hora de aplicar. E esse aqui é meu. Agora sim, eu vou começar a preparar a massa do bolo. Essa massa é super coringa. Eu vou começar separando os ovos. Na tigela maior eu vou colocar as gemas e na menor eu vou separar as claras para bater por último em neve. Coloca a clara aqui. É importante que os ovos estejam em temperatura ambiente. Isso vai facilitar o crescimento das claras em neve e quando tudo tá na mesma temperatura, o bolo fica mais gostoso e fofinho. Repete com todos os ovos. Se você tiver dificuldade para separar claras das gemas, assim como eu tô fazendo, é só colocar nas mãos mesmo e fazer, dá super certo. Para esse preparo, eu tô usando 4 ovos inteiros. Você vai ver que o rendimento dessa massa é excelente, vai dar um bolão. As claras em neve, elas ajudam a trazer mais fofura e leveza para esse bolo. Apesar de ter o fermento, que também contribui para o crescimento, as claras em neve são muito especiais. Pronto, 4 gemas separadas. Próximo ingrediente a entrar na tigela junto com as claras é o açúcar. Eu estou usando 2 xícaras de chá de açúcar refinado branco. É só despejar. E o próximo é a manteiga. Prepare-se, o que eu vou dizer é polêmico, mas por experiência própria eu já fiz essa mesma receita usando manteiga e margarina. E acredite, margarina deixou meu bolo muito mais fofinho. Não sei porquê, mas fica mais fofinho. Então se você tiver margarina na sua casa, pode usar que ele vai ficar delicioso. Agora sim, vou colocar a manteiga. A manteiga também está em temperatura ambiente. Como eu vou bater na batedeira, se eu colocar ela gelada, ela demora muito mais para misturar e você vai ter que bater por muito mais tempo. Então, em temperatura de pomada. Vou misturar tudo usando a batedeira. Se você for do time dos fortes, use um batedor de arame. Mas eu prefiro a minha fiel escudeira. Para não espirrar, coloca no centro. E aí liga na velocidade mínima e é só misturar até ficar bem homogêneo.
Vai aumentando a velocidade gradativamente para você não respingar tudo isso pela cozinha. Essa receita é super fácil. É aquele tipo de bolo que dificilmente dá errado. Se você gostar, você pode acrescentar outros itens aromáticos na sua receita. Vai ficar muito bom. Eu, por exemplo, adoro usar essência de baunilha. Deixa aquela massa com gostinho de padaria, sabe? Quando a massa estiver assim, acrescenta um pouquinho de leite. Eu vou começar a intercalar o leite com a farinha de trigo. Mas para isso eu preciso deixar essa misturinha um pouco mais líquida e deixar mais fluida. E é importante você bater essa parte antes de acrescentar a farinha de trigo. Os bolos, a gente só mistura o trigo e não ativa o glúten. Na hora que você bate demais a farinha de trigo já na massa do bolo, você faz o seu bolo ficar com a massa mais elástica. Aí não é legal. Olha só como a massa já vai ficando com um aspecto mais diferente. Vou colocar mais um pouquinho de leite e agora sim começar a farinha de trigo. Com a velocidade baixa da batedeira, agora sim chegou a hora de adicionar o trigo. Vai misturando, não precisa ter pressa. À medida que a massa for ficando mais seca, vai acrescentando o leite. Caso você coloque o leite todo de uma só vez e coloque a farinha de trigo depois, dá certo também, eu já fiz dos dois modos. Mas assim você tem mais equilíbrio na hora de acrescentar. São 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Quando a gente faz uma receita doce, é extremamente importante seguir as medidas. Diferentemente dos pratos salgados, as receitas doces são como uma alquimia. Precisa funcionar. No prato salgado a gente já tem mais liberdade. Ajusta aqui, põe mais água. Agora, com bolos e sobremesas, a história é outra. Agora a parte da massa já está pronta. Para trazer aquele saborzinho que eu falei de itens aromáticos, eu vou colocar as minhas poderosas gotinhas de baunilha. E são só gotinhas mesmo. Assim tá bom. Mistura mais um pouquinho. Pronto, agora eu vou tirar a pá e vou limpar ela para poder bater a clara em neve. É importante deixar os batedores da batedeira limpíssimos. Então lava com água e sabão para não correr o risco de prejudicar a clara em neve, afinal ela é a cereja desse bolo. Para bater a clara em neve é muito prático, é só colocar a batedeira e ligar. Pode ligar no máximo, assim. Nas claras em neve não precisa adicionar açúcar, sal, absolutamente nada. Basta elas e ar para a gente ter o que precisa, que é o ponto de pico. Esse é o ponto que eu falei. Claras em neve no jeito, eu vou colocar o fermento, misturar e depois incorporar as claras. Vou adicionar 1 colher de sopa de fermento ou a tampinha da embalagem. Vem a medida correta. E agora com a colher é só mexer. Se você quiser voltar a batedeira aqui, dá super certo também, mas eu não vejo necessidade. Agora que eu misturei, vou colocar as claras em neve em etapas. 2. Coloca metade da clara em neve e vai misturando sempre, trazendo do centro para as laterais, assim. Ou das laterais para o centro. O importante é mexer. Agora que eu já coloquei a primeira, a segunda leva de clara em neve e é só misturar. Agora tem que deixar essa massa homogênea e sempre com delicadeza para não tirar o ar incorporado na massa. Afinal, a ideia é trazer fofura e leveza para esse bolo. E olha o ponto que a massa ficou. Tá bem fofinho, eu não vou ficar mexendo. Agora sim eu vou colocar na assadeira. Mas antes, eu tenho uma dica muito importante para te dar. Ao invés de untar a minha assadeira com manteiga, óleo e trigo, eu estou usando um papel manteiga aqui cortadinho, o que vai facilitar a retirada, afinal, essa assadeira é bem alta.
Eu vou fazer a montagem desse bolo em camadas. Eu vou começar colocando uma fina camada da massa primeiro. Coloca só um pouco mesmo, só para fazer a base. Dá uma espalhada com a colher, assim. E agora, já na sequência, coloca a paçoca amassada com os dedos. Bem fácil. É só ir colocando por cima, assim, polvilhando, que ela vai se misturar. À medida que o bolo assa, os ingredientes eles vão mudando aqui dentro. E a tendência é tudo que a gente colocar na massa do bolo afundar. Mas é claro que eu não vou deixar isso acontecer e eu vou te dar o pulo do gato. Mas antes, vamos colocar o doce de leite. Vou usar 2 colheres para facilitar as porções. Assim tá bom. Coloque porções generosas de doce de leite, porque fica uma delícia. Vai fazendo várias pelotinhas dessa pela massa. Embora essa receita tenha tudo a ver com festa junina, é uma ótima oportunidade para você fazer quando for receber uma visita. Ela vai amar. Eu vou usar uma concha para colocar a massa, porque essa tigela realmente está pesada. Agora vem e coloca por cima de tudo que você já colocou na assadeira. Vai acomodando assim. Coloca já meio que espalhando. Tem que cobrir todos os pedaços. Lembra que eu falei que esse bolo seria feito em camadas? Assim faremos. Dá aquela acertadinha com a colher. E agora repete o processo que eu acabei de fazer. Coloca mais paçoca e mais doce de leite. Olha que gostoso. Se quiser acrescentar uns amendoins inteiros por cima, vai ficar uma delícia. Volta com doce de leite. E vai colocando essas pelotas deliciosas por cima dessa paçoca. Feito isso, eu vou para a última massa, para a última camada de massa e vou colocar por cima. Capricha. Essa receita é uma fartura só. Aquele dia que você tiver com bastante visita, essa também é uma ótima opção. Vai acertando com a colher. Desse jeito. E agora toda a massa já tá na assadeira. Feito isso, lembra que eu falei que tinha o pulo do gato para o seu recheio não naufragar no fundo da assadeira? Pois muito bem, olha que simples que é. Eu vou usar um palito de churrasco. Se você não tiver, pode usar uma faca. Vai colocar dentro da assadeira e vir arrastando, fazendo um zigue-zague, desse jeito. Misturando tudo que a gente colocou aqui na assadeira. Desse jeito eu garanto que o seu recheio não vai afundar. E eu aposto que você não sabia desse truque. Agora que o bolo finalmente ficou no jeito, eu vou levar ele ao forno pré-aquecido a 180 graus. O tempo de forno pode variar de acordo com a potência do seu eletrodoméstico, então fica de olho e faça o teste do palito para não tirar o bolo cru. E eu já ia me esquecendo de colocar uma salpicada dessa paçoca por cima da massa. Isso dá um toque muito especial. Quando o bolo assar, isso vai ficar uma farofinha deliciosa por cima e ela não queima. Pronto, agora sim. Nesse forno, o meu bolo assa por aproximadamente 50 minutos. Agora que o bolo ficou pronto, eu finalmente vou tirar e esperar ele esfriar para poder desenformar. Olha que bolo lindo! Essa farofinha de paçoca em cima ficou sensacional. Agora que meu bolo já esfriou, eu vou tirar ele da assadeira e cortar uma fatia para você ver que delícia. Como eu coloquei esse papel, fica bem mais fácil de tirar ele da assadeira, olha só. Olha a altura que esse bolo fica, que coisa mais linda. Ele tá super firme e eu vou tirar o papel aqui com todo cuidado do fundo para poder transferir esse bolo para um prato bem bonito.
Essa receita fica deliciosa. Essa mistura da paçoca com doce de leite fica sensacional. Essa massa branca não deixa ficar tudo muito doce. Você vai amar. E agora é só acomodar aqui. E eu vou cortar uma fatia porque eu tô com muita vontade de comer. Vou usar essa faca de pão, porque ela é serrilhada. Olha isso, gente do céu, que delícia! A fofura que tá essa massa. Olha que gostoso que ficou. Meu Deus do céu. Olha só como que fica quando a gente mistura a massa com palito. O recheio fica no meio do bolo. Muito mais fácil e não afunda. Agora eu não sei você, mas eu tô com água na boca. Com esse bolo morninho, não tem nada mais gostoso. Eu vou tirar uma fatia para deixar você morrendo de vontade. Olha a maciez dessa massa, que delícia! Esse doce de leite com paçoca. Nossa, eu tô com muita água na boca. Bom apetite! O Rafael Azevedo tá me mandando a seguinte pergunta: como que faz quentão? Essa bebida é deliciosa e é feita à base de cachaça. Geralmente, para uma porção de cachaça, a gente usa o dobro de água, para dar uma equilibrada. A não ser que você queira mais forte, aí é só reduzir a quantidade de água. Depois é levar para a panela e aromatizar. Dá para usar cravo, canela, colocar também casca de laranja, casca de limão. E é claro que não pode faltar aquela maçã picadinha e sem casca de preferência, porque ela vai cozinhar e vai ficar mais macia. Essa bebida é deliciosa e ela aquece a alma e o coração.